Se alguém me tivesse contado o que vocês vão ouvir, eu pensaria que a pessoa inventou ou que tem muita imaginação. Mas a seguinte história aconteceu comigo em primeira mão quando eu era pequeno, e também com meu pai. Ele já faleceu, mas nenhum de nós dois conseguiu esquecer o que nos aconteceu naquela tarde de agosto. Eu nasci em uma família que teve muita dificuldade para conseguir as coisas na vida. Meus pais eram pessoas humildes do campo e, além disso, vivíamos no meio do mato. Nossa casa era a última da vila e ficava no caminho que subia um monte cheio de pinheiros. Pouca gente se animava a subir lá, principalmente porque se espalhou o rumor de que lá em cima havia pessoas que gostavam de fazer coisas ruins. Meu pai dizia que o que realmente acontecia era que algumas pessoas brigavam por troncos de árvores para extrair a resina e depois vendê-la. Ou mais ao fundo também cortavam árvores para vender a madeira de forma ilegal. Neste ponto entra uma terceira versão, a do meu velho Benedito, ou Dito. Meu avô dizia que, na verdade, as pessoas não entravam naquele lugar porque uma energia maligna as afastavam. Quando eu perguntava de onde vinha essa energia, meu avô respondia que eram os indígenas, ou protetores da floresta, algo do tipo. Segundo meu avô, havia muitas pessoas que aprenderam a se transformar em algum tipo de animal. Outros até podiam se transformar em vários animais, desde pequenos até grandes. O povo resistiu o máximo que pôde à mistura cultural, e embora não tenha conseguido evitá-la completamente, até hoje a maioria das pessoas é indígena. Esclareço isso porque é muito importante que as tradições mais antigas sejam passadas de geração em geração. Meu avô dizia que, quando ele era pequeno, muitos de seus amigos aprenderam a se transformar em cachorros, cabritos ou pássaros. A maneira como eles praticavam isso sem que os outros percebessem era nas profundezas do monte, onde os pinheiros cresciam altos e frondosos. Eu não me importava com isso, mas não ia lá porque sabia que algo lá não estava certo. E como diz o ditado, a curiosidade matou o gato. O caso é que certo dia meu pai chegou em casa com um cachorrinho da raça pastor alemão. Tinham dado a ele de presente e ele disse que não faria mal ter um cachorro que servisse de guarda. No começo mantivemos o cachorro dentro de casa, mas como ele ficava mordendo tudo, meu pai o deixou no quintal. Os arredores da casa eram cercados, mas não muito bem. Às vezes a cerca se rompia e não percebíamos. Numa manhã de agosto, meu pai teve que sair para o campo, embora estivesse chovendo. Quando é época de chuva por aqui, a umidade é ainda mais intensa, e pelo menos naquela época, alguns dias choviam desde o amanhecer até a noite. Aquele foi um desses dias em que a chuva não parava. Faltava comida e meu pai tinha que sair para o campo de qualquer maneira. Assim que saiu, ele chamou o cachorro, mas o pequeno não apareceu. Ele gritou várias vezes, mas o cachorro não apareceu em lugar nenhum. Nesse ponto, meu pai e o cachorro, a quem chamamos de Real, já eram muito unidos porque sempre iam juntos para o campo. Meu pai me pediu para acompanhá-lo e eu disse que sim. Colocamos capas de chuva e saímos para procurar o cachorro. Imediatamente percebi que as pegadas seguiam em direção ao caminho do monte. Fiquei com medo de contar ao meu pai, mas também estava preocupado com o animal. Então, no final, disse a ele que Real provavelmente havia ido para a floresta. Eram mais ou menos 6 da manhã e havia pouca luz devido à chuva. Meu pai disse que deveríamos procurá-lo rapidamente e que certamente ele não tinha ido muito longe, já que os filhotes não aguentam andar muito. Então começamos a procurar por todo o caminho em direção ao monte, mas ainda não o vimos. O morro subia íngreme e só podíamos ver o solo à nossa frente até que chegamos ao topo. Lá havia um campo aberto e, em seguida, começava a parte mais densa da floresta. Pensei que encontraríamos o cachorro lá, mas o que encontramos me deixou travado no lugar. Meu pai disse que até minha pele ficou como a de um morto.
Meu pai e eu vimos uma enorme cobra de cor preta que se arrastava em direção à parte densa da floresta. Posso jurar que não era uma cobra comum e corriqueira. De verdade era enorme, até me pareceu maior que meu pai. Esse animal se arrastava com a cabeça levantada até que parou. Moveu-se lentamente até virar a cabeça em nossa direção. Jamais vou esquecer seus enormes olhos amarelos e sua boca aberta. Pensei que ela viria em nossa direção e nos atacaria, mas não. A cobra ficou quieta, e até me pareceu que estava assustada. Em um movimento que durou apenas alguns segundos, ela se abaixou e se arrastou pelo caminho oposto ao de onde havíamos chegado. O som que fez ao se arrastar parecia vir de baixo, como se estivesse fazendo a terra tremer. Lá também vimos outra coisa. Um pássaro marrom voou entre os pinheiros e se perdeu nas nuvens. Esse pássaro também não era comum. Parecia uma espécie de águia, mas muito, muito grande. Meu pai sussurrou para que corrêssemos de volta para casa. Demos meia volta e corremos sem parar. Nem me importei com a terra lamacenta ou as pedras que cruzaram nosso caminho. A única coisa que eu queria era sair dali e salvar minha vida. Quando chegamos, o cachorrinho já estava em casa com minha mãe. Anos depois, minha mãe me disse que naquela ocasião já estava brava, porque demoramos muito e priorizamos a busca pelo cachorro em vez de trazer comida. Mas ao ver o quão assustados estávamos, sua preocupação aumentou tanto que a raiva passou. Minha mãe não duvidou do que vimos e preparou um café para acalmar nosso susto. Depois que meu avô Dito soube, ele nos repreendeu, dizendo que já havia nos avisado que naquela floresta havia essas pessoas que se transformam em animais e que certamente aqueles 2 animais monstruosos eram as mesmas pessoas que ele havia visto anos atrás. Eu não sei o que eram aquelas coisas, mas também não duvido que fossem o que meu avô dizia. Simplesmente é impossível que existam animais daquele tamanho. Até hoje, já adulto, às vezes sonho com os olhos amarelos daquela cobra. E acreditem, isso ainda me dá arrepios. Nunca mais subi o monte e reforçamos as cercas. Como podem imaginar, essa é uma experiência que nunca vou esquecer. Eu nunca fui uma pessoa de seguir os conselhos e advertências dos outros, e isso acabou sendo o que originou o pior acontecimento paranormal em minha vida. É uma das primeiras coisas que penso desde o momento em que acordo. É impossível para mim ignorar isso. Eu trabalhava como faxineiro para uma empresa de limpeza. Um amigo me ajudou a conseguir o trabalho porque eu realmente precisava. Não ganhava muito, mas era o suficiente para comer. Além disso, minha esposa também trabalhava. Ela nunca me recriminou por ganhar menos do que ela. Sempre fomos nós 2 contra tudo. Acho que coisas como essas fizeram com que eu me apaixonasse perdidamente por ela e por isso nunca me afastei. Meus colegas de trabalho também eram boas pessoas. Eles sempre me davam palavras de incentivo, além de ideias sobre como ganhar mais dinheiro, fora o salário que já recebíamos. Eles geralmente falavam de turnos noturnos em outros lugares, ou às vezes sobre os fins de semana que pagavam bem, e eu considerava todas as opções. Gostava de me cercar de pessoas que, independentemente da situação, mantinham o foco no futuro, sempre procurando uma maneira de melhorar. Essas eram as pessoas que valiam a pena. Quanto ao meu trabalho, às vezes encontrávamos uma ou outra coisa valiosa, como telefones que as pessoas deixavam cair, carteiras, entre outras coisas. A verdade é que nos aproveitávamos do descuido das pessoas, mas esta história começa com algo um pouco mais peculiar do que isso. Eu estava recolhendo lixo como em qualquer dia normal, e foi então que vi uma caixa de sapatos. Achei que estava vazia, mas não estava. Dentro havia um tênis branco completamente novo, como se tivesse acabado de sair da loja. A primeira coisa que fiz foi verificar o tamanho, e por sorte me servia.
Fiquei muito animado. Coloquei de lado e continuei com meu trabalho, até que voltei para onde estava minha bolsa e coloquei os tênis dentro, me livrando da caixa que não tinha nenhum valor. Contei aos meus colegas e imediatamente me disseram que aquilo estava um pouco estranho. Ninguém encontrava um par de sapatos novos no lixo, assim do nada. Eles estavam muito à vista de qualquer pessoa. Era impossível que ninguém tivesse percebido. Outros disseram que talvez alguém os tivesse deixado lá de propósito, para que outra pessoa os levasse para casa, o que significava que havia algo por trás de tudo aquilo. Entre conselhos, me disseram para deixá-los onde os encontrei, que de qualquer forma não resolveriam nada na minha vida, eram apenas simples sapatos, nada mais. Eu não dei ouvidos, apenas disse que não havia nada de errado em ter sorte de vez em quando, mas vi que estavam com caras muito sérias. Percebi que estavam realmente preocupados. Gostaria de ter sido mais cauteloso, mas minha teimosia me fez ignorá-los, e então fui para casa com os sapatos sem me importar com suas opiniões. Minha esposa me disse algo semelhante. Disse que se eu não tivesse comprado aqueles sapatos, então eles não deveriam estar em casa, afinal pertenciam a outra pessoa. Eu também a ignorei. Parecia ridículo pensar que um par de sapatos pudesse representar alguma ameaça. Também não dei ouvidos a ela, e ela simplesmente deixou o assunto de lado sem dar mais importância. Naquela noite de madrugada, o relógio marcava 2 da manhã quando acordei de um pesadelo horrível, onde um homem me xingava por levar suas coisas. Eu acordei agitado e suando, com o coração acelerado. Realmente me sentia mal, mas deduzi que poderia ser coincidência que isso acontecesse no mesmo dia em que usei os tênis. Quis acreditar que sonhei aquilo por causa de tudo que me disseram, mas antes de poder me deitar novamente, ouvi um barulho que vinha de fora. E eu não fui o único. Minha esposa também acordou, perguntando o que era aquele barulho. Não tivemos outra opção a não ser dar uma olhada. Confesso que naquele momento estava assustado. O sonho era uma coisa, mas de repente ouvir um barulho estranho de algo batendo no chão não era normal. Me preparei para enfrentar o que fosse. Honestamente, teria preferido que fosse um ladrão querendo roubar algo, mas não. Saímos do nosso quarto e olhamos para as escadas que levavam à parte de baixo. E lá o vimos. Um homem sem pernas, tentando subir os degraus, se impulsionando com as mãos como podia. Assim que me viu, começou a gritar e a me xingar de tudo quanto é nome. Eu o reconheci. Era o mesmo do meu sonho. Esse detalhe eu escondi da minha esposa naqueles segundos. Achava impossível que uma coisa estivesse relacionada à outra e só iria assustá-la mais. Minha esposa perguntou quem ele era, quase ignorando o sangue que o homem deixava nas escadas, como se suas pernas tivessem sido cortadas recentemente. Era como se fosse uma visão de algo que havia acontecido. Quando aquilo começou a gritar, corremos para o quarto e trancamos a porta. Não foi fácil ficar lá dentro. Queríamos ligar para a polícia, pois tudo parecia real. Quando somente havia silêncio dentro da casa, abri a porta. Nada. Não havia ninguém e nem sequer um pingo de sangue. Nunca em minha vida havia acontecido algo parecido com aquilo. No mesmo instante, peguei aqueles tênis e joguei fogo neles. Eram eles que haviam trazido aquela coisa para meu lar. Minha esposa e eu ficamos com aquela cena em nossas mentes por dias. Foi algo fora da curva para nós. Não preciso dizer que depois desse acontecido, nunca mais trouxe nada da rua para dentro da minha casa, né? Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu costumava possuir e administrar uma fazenda de laticínios, cerca de 1 hora fora de Milwaukee. Eu a administrei por quase 20 anos, antes que a economia piorasse e eu tivesse que vendê-la. Hoje em dia, moro na cidade,
trabalhando em um emprego normal das 9 às 5, até chegar minha hora de me aposentar. Mas não posso dizer que sinto falta da fazenda, não depois do que aconteceu. Tudo isso aconteceu há cerca de 12 anos. Eu tinha uma equipe pequena para ajudar a administrar o lugar, na maioria jovens da região e alguns funcionários de longa data, mas precisávamos de alguém para cuidar da paisagem e manter o lugar bonito. Veja bem, às vezes fazíamos visitas guiadas, grupos escolares e coisas do tipo. Às vezes era de graça, outras vezes eles pagavam, o que rendia uma renda extra, bom para as relações com a comunidade. Com isso, coloquei um anúncio no jornal local e foi assim que conheci um homem chamado Davis. Ele parecia legal no começo. Um cara quieto, talvez nos seus 30 anos, e disse que tinha acabado de se mudar para a região. Ele tinha alguma experiência com jardinagem e estava disposto a trabalhar por um salário razoável. Então, eu o contratei. O principal trabalho de Davis era manter as áreas ao redor da casa da fazenda e da rota de turismo limpas. Mas ele tinha um interesse especial no lago que tínhamos, um pouco distante da casa principal. Disse que queria criar uma verdadeira obra-prima lá, algo para impressionar os turistas. Eu imaginei que não faria mal, então deixei ele à vontade. Lembro-me de uma vez em que fui verificar seu progresso no lago. Ele estava plantando novas flores, e eu fiz um comentário sobre como elas estavam bonitas. Ele se virou para mim com um sorriso estranho e disse: "A beleza é só superficial, senhor. O que realmente importa é o que está por baixo." Agora isso pode não parecer tão estranho por si só, mas foi o jeito como ele disse. Seus olhos tinham um olhar intenso, como se ele estivesse tentando me dizer algo sem realmente dizer. Me deu arrepios. Outra vez, eu o ouvi conversando com um dos adolescentes que trabalhavam meio período na fazenda. Davis estava falando sobre como as plantas crescem melhor quando tem algo para se alimentar. Disse que tinha um fertilizante especial que ele mesmo fazia. O jeito como ele falava sobre isso, quase com alegria, me fez tremer. Mas o incidente que realmente me marcou aconteceu cerca de 6 meses depois que Davis começou a trabalhar para nós. Eu estava passando pelo galpão de equipamentos no final de uma noite quando ouvi um barulho lá dentro. Naquela época, todos os outros trabalhadores já haviam ido para casa há horas. Então fiquei curioso. Espiei lá dentro e lá estava Davis. Ele tinha uma de nossas grandes facas de caça e estava apenas olhando para ela, passando o dedo pela lâmina. Ele não me notou de imediato, e o olhar em seu rosto, eu nem consigo descrever direito. Era uma mistura de fascinação e fome. Quando ele finalmente olhou para mim, ele se assustou como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Eu o ouvi murmurar algo sobre verificar as ferramentas e passou por mim apressadamente. Fiquei lá parado por talvez bons 5 minutos depois que ele saiu, apenas tentando me livrar do calafrio que tomou conta de mim. Comecei a prestar mais atenção em Davis depois disso. Nada ostensivo, entende? Eu não queria acusá-lo de nada. Ele não tinha realmente feito nada de errado, mas eu mantive um olho nele. Notei que às vezes ele chegava ao trabalho com arranhões nos braços ou sujeira debaixo das unhas, mesmo logo de manhã. Uma vez eu poderia jurar que vi algo que parecia sangue na manga dele, mas quando olhei de novo, não estava mais lá. Cerca de 1 ano depois que contratei Davis. Davis simplesmente desapareceu. Ele não apareceu para trabalhar um dia. Não ligou. Seu telefone também foi desconectado quando tentei contatá-lo. Fui até o endereço que ele me deu quando o contratei, mas a pessoa que morava lá disse que nunca tinha ouvido falar de um Davis. Fiquei perturbado, claro, mas também um pouco aliviado. Tudo sobre Davis sempre me deixou nervoso, e agora ele tinha ido embora. Achei que isso fosse o fim, mas não foi, nem de longe. Caso contrário, por que eu estaria aqui contando essa história? Foi quase exatamente 1 ano após o desaparecimento de Davis que as coisas tomaram um rumo verdadeiramente horripilante.
Eu estava no lago, o mesmo que Davis passou tanto tempo cuidando. O mato tinha ficado bastante grande desde que ele se foi. Eu também não tinha contratado ninguém para cuidar dele. Havia uma área perto da beira da água que estava crescendo como louco. As plantas lá eram enormes, muito maiores do que eu esperava. E as cores estavam todas erradas, vivas demais, quase berrantes. Lembrei-me do que Davis disse sobre seu fertilizante especial e senti um arrepio na espinha. Não sei o que me possuiu para começar a cavar. Curiosidade? Um pressentimento mórbido? Seja o que for, eu gostaria de tê-lo ignorado, deixado outra pessoa fazer a escavação, porque o que eu encontrei... ainda tenho pesadelos. A cerca de 60 centímetros de profundidade, bati em algo sólido. No começo pensei que fosse uma raiz, talvez um pedaço de equipamento antigo que tinha sido enterrado lá. Mas à medida que fui limpando mais a terra, percebi que estava olhando para um crânio humano. Gostaria de poder dizer que mantive a calma, que chamei a polícia imediatamente. Mas para ser honesto, eu entrei em pânico. Me afastei correndo, caí de costas e fiquei ali sentado, olhando para o crânio parcialmente descoberto por horas, ou pelo menos pareceram horas. Quando finalmente me recompus, chamei o xerife. Eles vieram com uma equipe de perícia e começaram a cavar mais. Encontraram 2 corpos enterrados lá, ambos de mulheres. O legista estimou que estavam lá havia cerca de 2 anos. A investigação que se seguiu foi um pesadelo. A polícia estava por toda a minha fazenda e havia milhares de repórteres farejando em busca de uma história. Eles me questionaram, claro, mas acho que perceberam bem rápido que eu não estava envolvido. Contei a eles sobre Davis, dei todas as informações que tinha sobre ele, mas não era muito. Eles nunca o encontraram. Pelo que os detetives me disseram, eles acham que ele era responsável por pelo menos 5 assassinatos em 3 estados. Sempre o mesmo modus operandi. Mulheres na faixa dos 20 a 30 anos, enterradas em áreas rurais, muitas vezes perto da água. Eles acham que ele se mudava com frequência, pegando empregos em fazendas ou parques, onde podia trabalhar sozinho e ter acesso a áreas isoladas. A pior parte? Um dos detetives deixou escapar que encontraram vestígios de algum tipo de substância química no solo ao redor dos corpos. Ele não me deu detalhes, mas pelo jeito como ele olhou quando mencionou isso, tive a impressão de que era algo desagradável. Tudo o que consegui pensar foi em Davis falando sobre seu fertilizante especial e como as plantas cresciam bem com algo para se alimentar. Como eu disse, a economia piorou e essa situação não ajudou. Vendi a fazenda e me mudei para a cidade. Eu simplesmente não conseguia mais suportar estar lá, saber o que aconteceu, saber que eu empreguei um assassino, que tive conversas casuais com ele, enquanto ele estava... Deus, eu nem consigo imaginar o que passava pela cabeça dele. Por razões pessoais, irei compartilhar minha experiência de forma anônima. Não é a primeira vez que compartilho algo que vivi, pois já aconteceram várias coisas comigo. Sou espanhol e professor universitário em uma universidade do México. Quando finalmente consegui uma posição nesse campo, no meu primeiro dia de trabalho, o diretor me recebeu de uma maneira muito amável e calorosa. Inclusive, ele me deu a impressão de que já nos conhecíamos. Isso não me pareceu estranho ou desconfortável. Pelo contrário, me deu uma grande satisfação. Depois ele me pediu para acompanhá-lo até a minha primeira turma de estudantes. Assim que pisei na sala de aula, houve um silêncio total, acompanhado de olhares e expressões de surpresa. Aproveitei para caminhar por todas as fileiras enquanto me apresentava. Incrivelmente, notei que os alunos pareciam estátuas. Não se moviam, não falavam nada.
Vale mencionar que essa cena se repetiu com as 4 turmas que me foram atribuídas. Dessa maneira, os dias e semanas se passaram. Para mim era como um sonho, porque eu era o professor mais respeitado, temido, reconhecido, além de ter o maior índice de cumprimento de tarefas pelos alunos. 1 mês e meio depois entrei na sala dos docentes, um espaço destinado aos professores do campus. Lá comecei a observar os retratos dos meus colegas de trabalho, mas ao observar o meu, percebi que havia outro nome e sobrenome. A única coisa que fiz foi ir ao diretor para apontar o erro. Quando lhe disse, ele sorriu e me explicou que aquele não era meu retrato, mas sim do professor anterior. Nunca se soube nada sobre ele, nem por que se afastou ou onde estava. Ele era um excelente professor em todos os sentidos da palavra. Não tenho ideia do que aconteceu ali, nem porque éramos fisicamente iguais, nem onde está o professor, mas me senti bastante estranho. Eu, que sabia a verdade, mantive o segredo para continuar como estava, com o respeito e admiração dos outros. Não há dúvida de que ter uma vida dupla pode ser muito positivo. O segundo relato é o seguinte. Um dia, como qualquer outro, estava passando pela região. Tudo estava tranquilo até o momento em que decidi entrar em um estabelecimento que vendia comidas típicas mexicanas. Estava com um pouco de fome, e ao entrar e cumprimentar as pessoas lá dentro, percebi que sua expressão mudou para uma de espanto. As 3 mulheres que preparavam as comidas ficaram extremamente surpresas, a ponto de pararem o que estavam fazendo para me olhar. O mais surpreendente para mim foi quando me sentei em uma das mesas e os clientes que antes estavam conversando e ouvindo música pararam de repente, ficando imóveis e com expressões de medo. Não restava dúvida de que minha presença estava causando terror, mas eu não tinha a menor ideia do motivo. Quando terminei de comer, pedi a conta, e uma das senhoras que me atendia respondeu gaguejando: "É por conta da casa, senhor. Bom apetite e tenha um bom dia." Isso foi muito, muito estranho para mim, mas não dei importância e apenas agradeci e continuei meu caminho. Depois fui a um shopping para me distrair um pouco, e assim que coloquei o pé dentro do lugar, as pessoas perceberam minha presença e se assustaram. Inclusive, o segurança saiu de perto, junto com outras pessoas que se dispersaram por diferentes pontos. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Praticamente fiquei o dia todo sem pessoas perto de mim. Pude desfrutar de vários espaços, sem ser incomodado e, melhor ainda, sem vendedores em cima de mim. Algo bem comum por ali. Quando o sol começou a se pôr, fui em direção ao ponto de ônibus. Uma quadra antes de chegar, notei que em uma das paredes havia um enorme anúncio que dizia: "Procura-se este perigoso criminoso, apelidado de O Vaqueiro." A seguir aparecia a foto do sujeito, e era idêntica à minha. Não estou dizendo que éramos parecidos. Não, era uma cópia exata de mim. Só nesse momento consegui entender tudo o que havia acontecido durante o dia. Inclusive, ao pegar o ônibus, as poucas pessoas que estavam esperando foram para longe de mim. O motorista ficou muito nervoso durante todo o trajeto e, ao descer, ele se despediu todo errado. Para ser honesto, não quis esclarecer nada. Desci do ônibus e fui para o metrô, longe da área. No meu terceiro relato, quero contar algo que aconteceu há vários anos, quando eu estava cursando o ensino fundamental. Acontece que, naquele momento, não fazia mais de 6 anos que havia falecido o ator Raul Chato Padilla, conhecido por sua participação em um programa de Chespirito, onde interpretava o Jaiminho Carteiro. Neste ponto, vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com a história. Acontece que, ao retornar das férias de fim de ano, nossa professora, que já era uma pessoa de idade avançada, se aposentou e ficamos 2 semanas sem aulas. Depois desse tempo, na segunda-feira seguinte, a diretora entrou na sala e nos deu a notícia de que, na terça-feira, já teríamos um novo professor. Ficamos curiosos para saber quem seria, pois durante anos anteriores só tivemos uma professora.
Enfim, chegou a terça-feira, e quando a diretora nos pediu para receber o novo professor em ordem, nos surpreendemos ao ver que ele era idêntico a Raul Padilla. Aqueles que conhecem seu trabalho não me deixarão mentir quando digo que ele era um senhor com cara de poucos amigos, mas com uma voz e uma personalidade imponentes. Sobretudo para nós, que éramos apenas crianças. Lembro que até hoje, ele era um professor que com um olhar, um gesto ou uma palavra, nos mantinha quietos. Assim passaram 6 meses até o final do ano letivo. O professor não compareceu à nossa festa de despedida. O que posso dizer é que até hoje tenho gravado o impacto do dia em que o conhecemos. Muitos falam sobre falhas na Matrix e na realidade. Para mim, essa é a única explicação para tudo o que aconteceu comigo. Como é possível que exista um professor idêntico a mim na mesma escola onde atualmente dou aulas? Como é possível que um criminoso procurado seja uma cópia fiel do meu rosto e do meu corpo, a ponto de as pessoas não terem dúvida de que esse homem e eu éramos a mesma pessoa? Também acho que não foi uma simples coincidência que meu professor tivesse uma semelhança tão incrível com o falecido ator. Dizem que todos temos um sósia por aí no mundo, mas eu me deparei com mais de um, nos mesmos lugares onde vou em um dia comum. Quão provável é tudo isso? Foram experiências estranhas, mas queria compartilhá-las, caso alguém tenha vivido algo semelhante. E, acima de tudo, para que saibam que essas supostas coincidências existem. Eu cresci no sul dos Apalaches, no oeste da Carolina do Norte, a 30 minutos da cidade de Asheville. As colinas e vales das montanhas Apalaches são algumas das montanhas mais antigas do mundo, com algumas formações rochosas datando de mais de 1 bilhão de anos. Isso significa literalmente que elas estavam aqui antes mesmo de existirem animais terrestres. Como na maioria das coisas que estão na Terra há muito tempo, há anomalias inexplicáveis, tanto benevolentes quanto malevolentes. Por exemplo, as luzes da Montanha Brown, algo conhecido no mundo todo. Nunca em minha vida me senti ameaçado ou desconfortável ao testemunhá-las de um ponto de vista sábio. Elas não são nem boas nem más, simplesmente são. No lado benevolente, às vezes você passa por uma igreja abandonada perto da propriedade dos meus pais e pode sentir uma energia boa, quente e feliz. É como aquele primeiro dia quente de verão, quando o sol não está muito quente, mas também não está frio. Bem, esta história não é sobre uma dessas anomalias. É sobre algo que definitivamente era malévolo. Há cerca de uma década, eu estava em um curso noturno, estudando mecânica automotiva. Eu ia para a aula por volta das 14 horas, depois de sair do meu trabalho de meio período, e acabava chegando em casa por volta das 22h30, dependendo do trânsito, é claro. Todas as noites eu dirigia pela mesma estrada na minha velha caminhonete Dodge de 1993. Algumas noites ficavam um pouco entediantes e eu pegava um caminho diferente, saindo e dirigindo pelas estradas secundárias. Nesta noite em particular, eu decidi ficar na estrada onde estava, porque só queria ir para casa e me deitar na cama. Era quinta-feira e não havia aula na sexta, e eu queria ir para a cama cedo para poder ir para a floresta e fazer uma caminhada no dia seguinte, assistindo ao nascer do sol. Quando entrei na saída de onde meus tios moravam, a noite pareceu ficar mais escura, e nenhum dos animais que eu podia ouvir pelas janelas abaixadas fazia mais barulho. Eu nunca havia enfrentado nenhum tipo de ansiedade em minha vida, mas naquele momento algo parecia errado, e não havia como eu entender o que era. Parei na rampa de saída, virei para descer a estrada e notei que o posto de gasolina estava sem luzes. Era um posto de parada de caminhões 24 horas e sempre tinha luzes acesas, mas não pensei muito nisso. Apenas considerei que poderia haver uma queda de energia
mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava definitivamente errado. Eu trocava lentamente as marchas do meu velho de guerra, sem querer fazer mais barulho do que ele já fazia. Inclinei-me sobre o volante para olhar para a lua através do para-brisa e mal havia estrelas visíveis, o que era totalmente fora do comum. Se você já ouviu sobre os Apalaches, principalmente sobre as áreas pouco povoadas, sabe que pode-se ver a Via Láctea em noites claras. A ausência de estrelas só se deve à cobertura de nuvens ou a qualquer outra coisa que tenha acontecido naquela noite em particular. Enquanto contornava uma curva particularmente acentuada para a esquerda e avançava em um trecho reto antes da próxima curva para a direita, olhei para o antigo celeiro em ruínas que eu sempre observava ao percorrer aquele trecho da estrada. No breve segundo em que meu olhar se desviou, um cachorro muito grande e de aparência doentia correu na frente da minha caminhonete, a não mais de 3 metros de mim. Sofri para frear e ouvi o poste que eu havia deixado na traseira da caminhonete pular para fora enquanto eu deslizava até parar. Meu primeiro pensamento foi: não, agora tenho que ir dizer a esses vizinhos que passei por cima do cachorro deles. Isso não é bem aceito por aqui, pode realmente irritar as pessoas, dependendo do cachorro e do tipo de dono. Enquanto eu estava sentado no banco, respirando o cheiro de borracha queimada, algo mais começou a invadir meu nariz. O fedor de carne em decomposição. Não é um cheiro que você esquece uma vez que o sente. Naquele momento não dei muita atenção a isso. Apenas considerei que era algum animal morto na estrada por perto. Finalmente pensei comigo mesmo: deixe-me ir ver a quem pertence este cachorro. Apertei a embreagem, engatei a ré e, ao olhar pelo retrovisor, iluminado pelas lâmpadas de ré, estava o mesmo cachorro. Mas ele não estava mais de 4. Ele se levantou como um homem com mais de 3 metros de altura. Percebi que a frente da caminhonete tem mais de 1,5 metro de altura, e esse cachorro era maior estando apenas de 4. Quando ele virou a cabeça para olhar na minha direção, eu vi apenas um vislumbre desta criatura. Não era um cachorro, não era um homem. Era algo entre os dois e ao mesmo tempo completamente separado. Sua pele pendia frouxa em seu corpo esquelético e fino. Seu braço direito parecia um pouco mais longo que o esquerdo, e ambos pendiam anormalmente baixos em relação a qualquer um dos animais que essa criatura parecia ser. Enquanto recuperava os sentidos, virou-se e olhou para o espelho como se soubesse exatamente onde eu estava sentado. O rosto era o de um homem, mas as bordas do rosto não pareciam totalmente definidas. Não tinha olhos nem cabelo, e a pele que pendia de seu rosto era de uma cor cinza fria e sem vida. O nariz era curto e enfiado em seu rosto como o de um bulldog. Apesar de não ter olhos, ele olhava em minha direção como se me enxergasse. Essa parte ainda me causa calafrios pelo corpo. Pareceu uma eternidade, mas não se passou mais de 5 segundos comigo paralisado ali. Uma luz se acendeu na casa ao lado da estrada, fazendo a criatura virar o olhar naquela direção e correr para a floresta em 2 pernas, como um ser humano. Eu engatei rapidamente a primeira marcha e queimei os pneus. Engatei a segunda e dirigi o mais rápido que pude para casa. Quando cheguei em casa, meus pais estavam dormindo. Fui para o meu quarto no porão, carreguei todas as armas de fogo que possuía e tranquei todas as portas. Não conseguia acordá-los. Quero dizer, quem diabos acreditaria nisso às 11 da noite de uma quinta-feira? O porão estava estranhamente quieto naquela quase madrugada. Até os cães que se levantavam para fazer barulho em todas as horas da noite estavam em silêncio. A velha casa de madeira nem sequer rangia ou estalava naquela noite, como de costume. Por volta das 3 da manhã, comecei a ficar sonolento, e quando fui deitar a cabeça para dormir um pouco, senti novamente o cheiro de morte. No começo era fraco, mas definitivamente estava lá. Pensei comigo mesmo:
Você está ficando louco. Nada daquilo era real. Mas à medida que pensava nisso, o cheiro se tornava mais e mais perceptível, até que encheu todo o porão. Meu pai tem um escritório em casa no porão com 2 grandes portas de vidro voltadas para a Floresta Nacional, uma floresta de 500 mil acres. Finalmente criei coragem para sair do meu quarto e ir para a sala de estar do porão, com minha espingarda carregada em mãos. Quando virei à direita, saindo da sala de estar para o escritório do meu pai, iluminei as portas de vidro com a lanterna e no limite da floresta estava a criatura. Ela estava imóvel, olhando diretamente para a luz, sem medo, com aquelas órbitas vazias. Rapidamente cobri a luz da minha espingarda, corri para a sala de estar e liguei as luzes externas. Para minha surpresa, a criatura não estava mais parada na beirada da floresta, mas entre a casa e a floresta, ainda imóvel. Abri a porta e disparei todas as balas que tinha em sua direção. Não tenho certeza se acertei algum tiro porque aquilo correu sem emitir qualquer som. Corri para o andar de cima e falei com meu pai, que não acreditava em uma palavra do que eu estava dizendo. Quando voltamos para o andar de baixo, o fedor havia desaparecido, o que meu pai usou como prova de que nada estava acontecendo. Mas eu sei que ele estava errado. Algo está nas montanhas e não é natural, não é amigável. Desde aquela noite eu nunca mais fui o mesmo. Essa experiência abrange desde a infância da minha mãe até a minha adolescência. Eu sempre tive um grande interesse pelo paranormal, desde que me lembro. Passei a maior parte da minha infância em uma fazenda da família em Franca. Essa fazenda pertencia à família da minha avó materna. Morávamos em uma casa normal de 3 quartos, bem ao lado da estrada que atravessa todo o terreno. A cerca de 30 minutos dali estava a fazenda da família do meu avô, onde minha mãe cresceu. Vou começar com as minhas primeiras memórias. Não posso dizer exatamente quando ou como começou, mas sempre era depois que meus pais me colocavam na cama e saíam. Eu estava em uma cama normal, de frente para a porta. Sempre dormia com a porta aberta e a luz do armário e do corredor acesas. Não deixava que saíssem até acenderem essas luzes, porque sabia o que estava por vir. Nunca conseguia pedir que fechassem a porta, e acho que nunca saberei exatamente por quê. Assim que saíam, eu fechava os olhos, abria-os, e então ficava paralisada, olhando para o corredor na direção da porta do banheiro. Assim que piscava, via o primeiro ocupante estranho no corredor. Um homem sombra, ou como a maioria o conhece, o homem do chapéu. Ele tinha cerca de 2 metros de altura, usava um chapéu grande e um sobretudo. Nunca vi nenhum traço real nele. Era apenas uma silhueta. Ele aparecia e andava pelo corredor em direção ao quarto do meu irmão. E só isso. Voltaremos a falar desse sujeito mais tarde, pois ele desempenha um papel mais importante. Lembre-se dele como Thomas por enquanto. Eu piscava e a próxima aparição surgia. Essa ainda me provoca terror. Tentava pensar nela como um guardião. Minha mente jovem até pensava que poderia ser um anjo de aparência estranha. Eu não conseguia pensar em nenhum outro motivo positivo para que ela ficasse parada na porta e me encarasse, por Deus sabe quanto tempo, e acredite, eu sempre tentava ser positiva a respeito. Não era um homem, embora se erguesse como um. Tinha o rosto e as características de um cachorro, quem sabe até um cervo. Tinha pelos curtos e castanhos pelo corpo, fora os braços muito longos que pendiam abaixo dos quadris. As patas pareciam mãos, mas ainda eram muito parecidas com patas, com garras. Também tinha pernas muito longas. Tinha olhos pretos e pequenos e um focinho longo com um pequeno dente afiado de cada lado. As orelhas eram pontudas e altas.
Ficavam a apenas alguns centímetros de atingir o topo do batente da porta. Não me lembro se imaginei isso, mas parecia que uma aura brilhante e branca pairava sobre sua cabeça. Ele simplesmente ficava parado ali, me encarando por um tempo que parecia uma eternidade, sem expressão ou indicação de emoção, apenas com aqueles olhos pretos em forma de amêndoa. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ele, incapaz de me mover, apenas esperando em terror. E então, eventualmente eu piscava e ele desaparecia. Refleti por anos sobre o que poderia ser. Quando era mais jovem, pensei na ideia de que era um espírito. Depois pensei que poderia ser um animal espiritual, de guarda. Nunca vi uma imagem ou descrição de algo semelhante até hoje. A descrição mais próxima que ouvi é a de um skinwalker. Mas, pelo que sei, eles não podem entrar em sua casa, a menos que você os deixe entrar, e ele nunca me fez mal. Já desenhei imagens dele, e ainda sinto calafrios quando descrevo ou desenho isso. Não sei quais eram suas reais intenções, embora não ache que realmente queira saber. Na maior parte do tempo, tentava vê-lo como um guardião, depois que minha mãe me disse que poderia ser, talvez apenas para aliviar meu medo. Às vezes penso que talvez fosse apenas neutro, talvez estivesse simplesmente ali. Posso dizer felizmente que nunca mais o vi e não desejo vê-lo novamente. A última entidade de que me lembro é nada menos que a silhueta de algum tipo de gorila que corria pelo corredor. Legal e bobo, eu sei. Comecei a vê-lo depois que comprei uma pequena estátua de elefante que estava em uma loja de antiguidades. Ela só dizia, feito na Ásia, na parte inferior. Não havia como saber quão antiga era, mas acredito que ainda a tenho em algum lugar na minha casa. O gorila não me assustava tanto, pelo menos até que tive um sonho uma noite. Ou talvez um pesadelo, não tenho certeza. As silhuetas se multiplicaram, mas agora tinham olhos vermelhos brilhantes. Eles me perseguiam por toda a casa, e terminou com Thomas agora empunhando uma espada, cortando-os em pedaços e me protegendo. Fiquei apavorada até que ele apareceu, e foi só isso. É meio bobo olhando para trás, mas só confirmou minhas opiniões e as da minha mãe sobre Thomas. Essas são as únicas aparições de que me lembro. Tudo parou quando completei 6 anos. Eventualmente contei à minha mãe sobre isso, e ela me encorajou a contar à minha professora. Não tenho certeza do porquê, mas não muito tempo depois tudo parou. A hora de dormir, no entanto, depois de tudo aquilo, ainda era um pesadelo. Sempre tinha pesadelos, e ficava apavorada com qualquer movimento ou com qualquer pessoa saindo à noite. A luz do corredor sempre permanecia acesa, caso os visitantes voltassem. Queria ser capaz de vê-los e saber onde estavam. Minha mãe eventualmente me contou sua própria história, e é aqui que voltamos a falar de Thomas. Eu não fui a primeira a vê-lo. Ela me contou que o viu quando era criança, de maneira semelhante. Um dia, ele veio a ela em um sonho. Ele disse que seu nome era Thomas e que era um amigo. Então ele saiu pela janela. Ela não o viu novamente na adolescência e na vida adulta, não até que ela teve a mim. Quando eu era bebê, ela me segurava e eu ria e balbuciava para algo atrás dela. Então as luzes começavam a piscar. Minha avó paterna também testemunhou eu falando com coisas no canto da casa dela. Era uma propriedade completamente diferente, com suas próprias histórias. Meu namorado, que nunca viu algo parecido antes, testemunhou um homem-sombra parado no final da cama quando passamos a noite lá, neste último ano. Minha mãe e eu sempre nos perguntamos de onde ele poderia ter vindo. Pensamos que talvez fosse da mesa que ela tinha em sua antiga casa e que guardamos quando eu tinha cerca de 6 anos. Pensamos também que talvez ele viesse das coisas antigas que minha mãe gostava de colecionar ou da floresta que cercava nossa casa. Aquele mato sempre parecia um lugar seguro, mas eu sempre senti que algo mal estava me observando de lá. Nunca ficava muito tempo fora de casa à noite,
e nunca abria as cortinas com medo de que o que estivesse lá fora estivesse me encarando de volta. Minha mãe e eu concordamos que Thomas parecia ser um protetor. Não vi muito de Thomas depois disso. De vez em quando via uma sombra pelo canto do olho e ouvia meu nome ser chamado por pessoas que conhecia, apenas para me virar e não encontrar ninguém. Não tive outra experiência com ele até muito mais tarde. Cometi um erro e coloquei um espelho no meu armário. Se você não sabe, dizem que isso pode abrir um portal e deixar coisas entrarem. Meu irmão viu uma garota que se parecia comigo passar pelo quarto dele quando eu estava no andar de baixo, e meu padrasto também viu Thomas. Ele descreveu a mesma silhueta que eu lembrava, incluindo o chapéu mais curto, algo que geralmente não menciono quando conto a história, e a maneira como ele andava também. Não tive mais nenhum encontro com meus fantasmas de infância desde que minha mãe purificou a casa. Agora estou apenas esperando para ver se eles aparecerão novamente quando eu tiver minha própria filha. Vou passar minha história adiante, junto com a da minha mãe, mas talvez não haja nada. Talvez tudo esteja ligado àquelas antigas propriedades. Qualquer pessoa do interior entenderá minha história. Parece que nesses lugares se escondem coisas de outro mundo. Meu nome é Marcelo e sou colombiano. Eu era coletor de lixo em meados de 2012 e estava passando por um momento muito difícil em casa. Minha esposa estava doente, sofrendo de câncer, e o tratamento era caro demais. Eu já estava endividado por todos os lados para poder arcar com os custos, mas meu salário não era suficiente para cobrir tudo, e quando o dinheiro emprestado acabou, fiquei sobrecarregado por uma grande quantidade de problemas que pareciam não ter solução. Quando minha esposa dormia, eu a observava, percebendo que por ela eu faria tudo neste mundo, mas era um simples coletor de lixo, não ganhava muito. E por causa de sua doença, ela teve que parar de trabalhar. Já não estava apta para o cargo. Todas as noites eu me ajoelhava para pedir a Deus que a salvasse ou que me desse forças e oportunidades. Sempre tive uma fé imensa nele, entregando minha vida desde que acordava até a hora de dormir. Não conseguia imaginar o momento em que minha esposa morresse por causa daquela doença e chorava todos os dias ao pensar nisso. Buscava trabalho em outros lugares onde pagassem mais, mas todos me rejeitavam. Alguns nem se davam ao trabalho de me ligar, e isso era o pior de tudo. Sentia que nunca encontraria uma solução. Foi então que chegou o dia em que me disseram no trabalho para caminhar na zona onde normalmente fazia a coleta. Parece que contratariam pessoas novas, o que levou a uma nova organização dos locais e tudo mais. Eu não dei muita importância, pois onde eu estava ficava mais perto de casa. Os dias passaram e eu trabalhava como de costume, e então, ao pegar algumas sacolas de lixo, um folheto caiu no chão. Uma publicidade de uma entidade que emprestava dinheiro a pessoas sem se importar com o que elas deviam em outros lugares ou com as dívidas que tinham com os bancos. Isso me chamou muito a atenção e decidi que investigaria um pouco mais, na esperança de conseguir dinheiro para o tratamento da minha esposa e outras pendências. A ideia martelava na minha cabeça durante o dia e eu não consegui me segurar. Então fui até aquele lugar no meu horário de trabalho, sem me importar com nada. Desci do caminhão pedindo ao meu colega que não dissesse nada. Fui rapidamente para casa, troquei de roupa e fui ao local. O lugar era um pouco estranho, ficava no meio de um beco escuro e a porta estava no fundo. Pude ver a placa em cima da porta e caminhei lentamente, considerando esquecer tudo e voltar ao trabalho, mas no final não fiz isso. Acho que pensei muito na doença da minha esposa e que qualquer coisa poderia valer a pena, desde que eu conseguisse dinheiro para o tratamento dela. Bati na porta e ela se abriu. Do outro lado havia apenas escuridão,
Não se via nada, mas entrei mesmo assim. Segundos depois, a porta às minhas costas se fechou e algumas luzes muito fracas se acenderam, iluminando a sala e me permitindo ver cerca de 9 pessoas com máscaras me observando. Eu não sabia quem eram, mas me sentia em perigo. Meu desespero por encontrar ajuda me cegou, ou talvez eu tenha percebido, mas as ignorei. Tentei abrir a porta para ir embora, mas de alguma forma ela já estava trancada. Todos me olhavam enquanto eu ficava estático, sem saber o que estava acontecendo, até que uma mulher tirou a máscara e me disse para me aproximar, que de qualquer forma a porta não se abriria até que eles decidissem. Eu tive que obedecer e então ela me contou tudo o que eu estava passando, a doença da minha esposa, as dívidas, tudo, como se estivessem me observando desde sempre. Garantiram que tinham a solução para todos os meus problemas, mas eu precisava dar algo valioso em troca. Respondi que, como eles sabiam, eu não tinha dinheiro e nenhum objeto de valor. E foi então que ela me disse que eu deveria vender e entregar minha alma ao diabo uma vez que morresse. Só assim ele poderia nos dar uma vida digna e plena em troca do que exigia. Eu não era capaz de sacrificar minha alma, pois eu era crente em Deus, e disse a eles que me deixassem ir, mas foi então que um deles sacou uma faca, e a mulher disse que eles não tinham permissão para me deixar sair, a menos que eu comprometesse minha alma, e se eu não o fizesse, me matariam naquele instante. Começaram a me pressionar para tomar uma decisão enquanto gritavam comigo. Eles não estavam brincando e estavam decididos a não me deixar sair até que eu aceitasse. Sob a pressão de tudo o que diziam, acabei cedendo. Eles imediatamente fizeram um ritual em que começaram a rezar em forma de cântico, como se fossem monges rezando algo que eu desconhecia, e tomaram parte do meu sangue, misturando-o em um recipiente com outras coisas que eu não sabia o que eram, e lançaram-no ao fogo que tinham no centro. Não quero contar mais detalhes sobre isso, mas após aproximadamente 30 minutos me deixaram ir, garantindo que todos os meus problemas seriam resolvidos, e seria assim até o dia da minha morte. Mas minha alma cumpriria seu pacto. Saí correndo dali em direção à minha casa para processar tudo o que havia acabado de acontecer, mas me recusava a acreditar no que havia feito e me convencia de que eram apenas um grupo de doentes. Não lembro se foi 2 ou 3 dias depois, mas recebi uma ligação de um trabalho onde deixei meu currículo e pagavam muito melhor. Era uma montadora de automóveis. Outras empresas privadas aprovaram empréstimos para mim, sem se importar com minhas dívidas, e usei tudo isso para o tratamento da minha esposa. Era uma coisa incrível. Meu salário era muito alto devido às horas extras, e o tempo todo encontrava oportunidades de ganhar mais dinheiro. Eu me sentia muito feliz e esperançoso, mas isso não durou muito. Poucos meses depois, eu já não sentia nenhuma alegria ou satisfação. À noite comecei a ver sombras que se escondiam quando eu me concentrava nelas, e em cada cômodo em que eu estava, de dia ou de noite, sentia a presença de alguém me observando de algum lugar que eu não conseguia ver. Não era só isso, o tempo todo eu ouvia vozes que me instigavam a me machucar, dizendo coisas muito perturbadoras e horríveis que me deixavam aterrorizado. Eram seres diabólicos tentando me levar a tirar minha própria vida para que pudessem ficar com minha alma. Desde o dia em que fizeram aquilo comigo, sou infeliz tanto quanto se pode imaginar. Choro todas as noites e sei que não tenho o perdão de Deus. Eu deveria ter morrido naquela noite, mas em vez disso cedi, e tenho que viver com isso.